O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar na casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Estamos celebrando essa semana de oração pelas famílias. E hoje nós temos esse tema, que é um tema que seria até bonito a gente escutar aqui um casal falar, né? Sobre exatamente as dificuldades e as alegrias de viver em família. Vocês aqui, estou vendo aqui uns casais bonitos aqui, né? Seus filhos. Querem me falar um pouco? Como que é vocês viverem as dificuldades e as alegrias de uma família? Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram como família? Fala uma ou duas palavras. Ela fala melhor. Olha, eu acredito que a gente tem que ter paciência. Paciência é tudo, né? Discernimento, diálogo, união. Tudo que a gente vai fazer, tudo que a gente planeja, um tem que ter o consentimento do outro, né? Realmente a união mesmo, Frei. E paciência, porque as dificuldades do dia a dia vêm, é inevitável, né? Nós somos humanos, todo mundo erra, mas a gente tem que estar na caminhada, na perseverança, para não deixar abalar. E a fé. E a fé. E a fé. Muito bem. Muito obrigado. Viu? Não doeu, né? Quase. Então, né? Olha só, como que é o nome, seu nome mesmo? Rafaela e Júnior. E Arthur e Bento. Muito bem. Que família linda, né? A gente ter, né, escutar, né, exatamente, né, as dificuldades, né? Olha só, né? Dificuldade que a gente pode encontrar numa família, todas essas, né, que foram relacionadas, né, está exatamente, né, porque nós, quando nós nos encontramos com uma outra pessoa, né, nós não encontramos com uma cópia da minha pessoa. A gente encontra com alguém diferente. Mesmo que você se apaixonou por ela, mesmo que você quis dizer, né, um sim para toda a vida no dia do casamento, é uma pessoa diferente. Uma pessoa que pensa diferente, uma pessoa que tem sentimentos diferentes,
né? Uma pessoa, né, que teve, né, uma formação diferente, que veio de uma família diferente. Acho que um dos principais pontos das dificuldades de um relacionamento está exatamente da gente aprender, né, a aceitar o diferente. Aprender a aceitar, né, que o outro tem essas diferenças. E eu tenho que aprender, por isso que aqui vem também o diálogo, né? Porque é no diálogo que eu vou conseguir fazer com que as diferenças se tornem unidade. A diferença, ela se torna unidade a partir do momento em que eu respeito o outro como ele é, e a partir do momento que eu tenho a capacidade do diálogo. O que significa diálogo? É escutar. Não é só falar, é eu escutar e me colocar no lugar do outro. Se a gente aprende a viver esse diálogo, que é a capacidade de escutar e colocar-se no lugar do outro, quantas dificuldades que a gente pode vencê-las. Né? Se um esposo aprende, né, a ver a sua esposa nas suas dificuldades, nas suas alegrias, nas suas limitações, em tudo o que ela é, esse ser humano que Deus colocou na sua vida, olhar para essa pessoa com um grande mistério de Deus, você entende o que é um matrimônio. E mesma coisa a esposa, olhar para este ser humano, essa pessoa que Deus colocou na sua vida, com o mistério de Deus, e por isso eu tenho o respeito, o carinho, o amor. Né? A fórmula do matrimônio, né, eu como sacerdote, eu acabo, né, assistindo muitos matrimônios. Sabia que o frei, o padre, ele não faz casamento. Tem gente que fala assim: Frei, você faz meu casamento? Ih, desculpa, mas eu não faço casamento. Né? Vocês aqui da pastoral familiar explicam bem direitinho, né? Quem que realiza o sacramento do matrimônio? É o casal, é os noivos. O padre é uma testemunha qualificada da igreja, né? É uma testemunha, é o único sacramento que o padre não realiza. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tem 7 sacramentos na igreja, e tem um sacramento que o padre não faz, o padre não realiza. Tem um sacramento na igreja que é o casal que realiza, é a família, não é o padre. Né? A gente pensa assim: o padre pode fazer todos os sacramentos. Não é verdade. Né? O bispo pode fazer todos os sacramentos. Né? O padre também não pode fazer, porque não pode ordenar ninguém. Né? Só o bispo que pode ordenar. Né? Vocês lembram quais são os 7 sacramentos? Vou fazer uma catequese rapidinho. Quais são os 7 sacramentos? Sacramento de iniciação cristã: batismo, crisma, eucaristia. Sacramentos de cura: confissão, unção dos enfermos. Sacramento de serviço: ordem e matrimônio. Isso, parabéns, hein? Fizeram uma boa catequese. Nós temos então sacramentos de iniciação cristã, sacramentos de cura, que é a cura da alma, cura do corpo, e sacramento de serviço, o matrimônio e a ordem, que é o sacramento que ordena o padre, o diácono, o padre e o bispo. Né? Os 2 sacramentos são chamados de sacramento de serviço. Não é um sacramento de se tornar superior ou melhor do que o outro. É um sacramento de colocar-se a serviço. O padre está a serviço do povo de Deus, da comunidade. O matrimônio, o esposo está a serviço da esposa, a esposa a serviço do esposo. Então, é um sacramento de se doar. E lá na fórmula do matrimônio, opa, os casais aqui, quanto tempo faz vocês casaram?
Qual que era a fórmula do matrimônio? O que vocês juraram no dia do casamento? Aquilo que faz acontecer o sacramento. Amar, respeitar. Quando? É só por alguns dias? Toda a vida, né? Toda a vida. Como que você vai viver o amor, né? Como você vai viver, né, a fidelidade, né? Que é o amor e a fidelidade. Como você vai viver ele? Na saúde, na alegria, amando todos os dias da vida, né? Amando e respeitando todos os dias da vida. Então, é na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, amando e respeitando. Aqui está a fórmula do matrimônio, que é exatamente, né, a dinâmica da vida, que é uma dinâmica não só de alegria, mas de tristeza, não só de saúde, mas de doença, né? É uma dinâmica que a gente tem os nossos desafios, mas também tem as nossas alegrias, as nossas, né? Então, dentro de casa, né, o matrimônio se constrói no dia a dia, vivendo exatamente aquilo que juraram no dia do casamento. E vivendo, sabendo que o matrimônio, a realização do matrimônio, às vezes alguém pode ficar escandalizado, né? Mas a realização do matrimônio não são os filhos. Os filhos, eles, né, são a dádiva de Deus, né? São um presente de Deus, né? O Bento que está chegando aí, né? É uma bênção de Deus. Mas não é a realização, porque a realização do sacramento do matrimônio está exatamente na relação do casal. Um dia vocês vão educar seus filhos, eles vão crescer e vão fazer a vida deles, vão sair, né? Vão, como a gente fala, né? Vai crescer as asas e vão voar, né? E vai permanecer o casal. Então, a realização do matrimônio deve ser exatamente a relação de construir, né, este amor, tijolinho por tijolinho, né, nas dificuldades e nas alegrias. É assim que vive o amor. Amor não é só festa, o amor é também viver a crise. Né? Algum casal pode estar vivendo uma crise, né? E a crise significa purificação. Crise significa que vocês agora podem estar passando por um momento de deixar algumas coisas de lado que eram superficiais para aprofundar o relacionamento em coisas mais profundas, mais essenciais. Então, crise, ela não é algo negativo, mas é algo que pode fazer com que você, né, faça do seu matrimônio algo ainda maior. Se realmente vocês agora, na crise, né, se colocarem diante desse sacramento do matrimônio, né, e lutarem para viver, porque é uma luta, né, a saúde na doença, na alegria e na tristeza, amando e respeitando todos os dias da vida. A fidelidade, a luta do dia a dia. Como é importante, né, a nossa pastoral familiar. A gente pode procurar ajuda. A gente não consegue resolver tudo sozinho. A gente pode procurar pessoas que nos ajudem, que nos escutem, que nos orientem. Às vezes a gente só vai procurar a pessoa errada, pessoa desgostada da vida, pessoa amarga, pessoa pessimista, pessoa que só dá conselho errado. A gente busca água
no lugar certo, né? A gente pode buscar água na fonte onde a água é limpa, ou a gente pode buscar água lá no final do rio, quando está tudo poluído. Ah, mas a mesma água, será, né? São diferentes, né? Eu acho que a água lá na fonte, ela é mais fresquinha, né? Ela é pura. A gente tem que buscar na fonte. Buscar as pessoas certas para a gente falar sobre aquilo que está acontecendo dentro de casa. Não é no Facebook, não é lá nas fofocas das famílias, mas é na pessoa certa. Né? A gente tem aqui a pastoral familiar, esses são as pessoas certas. Né? Tem o sacerdote, tem os freis, né? Tem pessoas em casais com experiência de vida que ajudam. Você não é o único que vive em crise. Muitos já passaram por crises e ainda vão passar. Então, viver o matrimônio é viver a experiência da relação, de aceitar o diferente e de amar em todos os momentos da vida. Né? É saber que o amor se constrói, não é um conto de fada igual na televisão, não é como a novela fala, não é como o filme passa, não é como o imaginário se faz, mas é na realidade do suportar, do escutar, do compadecer, do ter empatia, do saber se aproximar, do saber respeitar o espaço, de saber o momento certo de falar, saber o momento certo de se calar. Né? Como é importante, né? A gente poder aprender a conviver com o diferente para viver a unidade. Querido casal, querida família, nunca desista de ser família. Ame, né, a sua família, mesmo com os defeitos e as dificuldades que ela tenha, mesmo com os pecados e às vezes, né, a falta de testemunho que possa existir. Ame a sua família, né, e o seu testemunho será conversão dentro de casa. Peçamos ao Senhor, então, hoje, nesse segundo dia, estamos rezando pelas famílias, nesse tema tão lindo, né, sobre a alegria do amor em viver em família, de aprender a construir a nossa família com gestos deste amor, que vem do Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.